A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje nós vamos tratar da ação de alimento que tramita na Justiça, que também é conhecido como pensão alimentícia. É um assunto muito sério porque quando o pai ou o responsável não paga essa pensão alimentícia, ele acaba sendo preso, né? Bom, mas para tratar deste assunto, que é muito importante, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza a doutora Michele Camelo, ela que é defensora pública da Defensoria da Família. Doutora Michele, obrigado pela sua presença. E agora há pouco ali eu lhe perguntava de quando é essa data, essa lei, e a senhora disse que é de 1968, né? Já tem 50 anos, mas poderia até ter mais, né? Exatamente, a Lei de Alimentos, né? Exatamente. E ela é tão antiga porque desde sempre foi preciso resguardar que aquela criança tivesse condições de sobrevivência, né? E essa pensão alimentícia é paga, em regra, né, pelo pai ou pela mãe que não tem a guarda da criança, né, que não está com a criança ali no seu cotidiano, né? Ela é necessário para que haja uma sobrevivência, para que estude, para que, né, a criança come, adoece. A gente sempre fala isso, né? Quando a gente tem os pais que dizem assim, mas olha, mas essa pensão é muito alta, né? Ou então eu não paguei porque eu estava desempregado. Sim, mas a criança, você não comeu, a criança também não adoece, a criança também. E nesse caso que a senhora falou assim, se o pai ou a mãe, né, o responsável, está desempregado? Exatamente. Se existe uma decisão judicial que fixou alimentos, aqueles alimentos são devidos e ponto final. Acontece que, numa situação de desemprego, de doença ou qualquer circunstâncias que atinja quem paga essa pensão alimentícia, é preciso que essa pessoa entre judicialmente com uma ação para rever os alimentos que já foram fixados. Então, se a pensão alimentícia era de um salário mínimo, vamos supor, a pessoa está desempregada, está recebendo seguro-desemprego, ou então foi demitida e trabalhava, ganhava 4 mil e agora está, vamos supor, trabalhando com aplicativo, ganhando entre R$1.500 e R$2.000. E ela já não pode mais pagar um salário mínimo. Então, ela precisa entrar na justiça, mostrar a nova condição dela, né, para ser revista essa pensão alimentícia. Se não, é possível que quem detém a guarda da criança entre com ação, né, com cumprimento dessa sentença, e aí pode, inclusive, chegar na prisão. Agora, e essa pensão alimentícia, a senhora está me falando, é tão séria que, por exemplo, assim, quando um casal vai se divorciar, tem que, antes de sair o divórcio, tem que sair a decisão de como é feita essa pensão alimentícia. Exatamente. Então, assim, vamos supor que a pessoa diga, não, vamos juntar aqui, nós vamos fazer um divórcio consensual, né? Apesar do divórcio ser consensual, né, e dizer, não, mas olha, os alimentos pode deixar que eu pago, eu não vou deixar de pagar. Né? Você fica cuidando e eu dou todo mês. Não, a lei diz que toda vez que houver um divórcio consensual, é preciso que regulamente a pensão. Para quê? Para resguardar os interesses da criança. Agora, e vamos dizer assim, na classe média, nas classes mais altas, é comum acontecer de o pai não querer pagar, ou isso aí é uma exceção, não é uma regra? É comum em qualquer classe que... não vamos dizer que é comum, mas acontece em todas as classes, que existe essa desídia com relação à criança. Muitas vezes existe aquela questão de eu vou deixar que a mãe cuida. Né? Ainda existe um patriarcalismo muito forte, né, que entende que os cuidados da criança é o cuidado materno, quando na verdade a participação é dos dois. Né? Quando se coloca uma criança no mundo, é preciso ter muita responsabilidade para saber que não somente, inclusive, né, de recursos materiais precisa aquela criança. Né? O que a gente mais vê no cotidiano das ações são as mães, né, geralmente as mães, mas falando de um abandono, né, por parte do genitor. E esse abandono pode ser material e pode ser afetivo. Né? Mas esse abandono material, ele gera vamos dizer assim, afeta a subsistência da criança. Por isso ele é
grave, e por isso que diz, olha, a partir do momento que se deixa de pagar a pensão, pode haver essa prisão. Por quê? Porque é questão de sobrevivência. E no caso, a senhora falou na parte afetiva, né, da ausência, né, do afeto, quando um pai se nega, ele paga a pensão, mas não dá aquela atenção para o filho, o que pode acontecer? Eu costumo dizer uma frase que é muito triste, que é assim, ninguém tem como obrigar outra pessoa a amar, né? Então, existe a possibilidade de entrar posteriormente com ação para reparar o dano sofrido, mas não o dano material, se ele estiver pagando pensão, mas o dano que sofreu moral, né? O dano afetivo, aquele abandono afetivo, ele gera uma repercussão. E tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com isso, mas é muito doloroso. Então, por mais que exista a possibilidade de dizer, olha, você está obrigado a pegar de 15 em 15 dias, eu vou entrar na justiça, eu vou pedir uma multa. E aí vai ser, por exemplo, determinado que vai ser R$100 por dia de descumprimento. Isso não surte efeito. O que pode acontecer é depois entrar com a reparação de dano moral pelo abandono afetivo do genitor ou da genitora, né? Antigamente a gente falava muito que o genitor era quem deveria pagar a pensão, que a mãe ficava com a guarda da mãe. Hoje a gente já não tem mais essa questão de gênero, de divisão de papéis. Hoje a gente entende que o papel é de ambos e a gente tem realmente muitos homens também participando e com a guarda da criança. E quando uma mãe, no caso, vai recorrer a esse trabalho, né, da justiça, existem aqui em Fortaleza 5 núcleos que tratam disso. Exato. Nós temos o núcleo central de atendimento, que fica na Rua Pinto Bandeira 1111, Luciano Cavalcante. Também temos o núcleo do Mucuripe, que fica próximo ali ao Corpo de Bombeiros. Temos o núcleo do João 23, para quem mora naquela região. Nós ocupamos, hoje infelizmente não ocupamos todos os municípios do Ceará, né? Estamos aí avançando para isso, mas nos municípios que tem defensoria pública também. E também nas faculdades, todas as faculdades de direito também têm convênio com a Defensoria Pública. Então, se tem uma faculdade próxima da sua casa, você quer tirar uma dúvida, então também é possível que seja assistado por esse mecanismo. Mas existe o número que a gente chama Alô Defensoria, que é 129. Então, qualquer dúvida, qual é a defensoria mais próxima, quais são os documentos que eu levo, né? Basta ligar para o 129, a ligação é gratuita, e se informar de quais são os documentos. Lembrando que a Defensoria Pública, ela atende aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Ou estão, por algum motivo, em situação de vulnerabilidade. E no caso do processo, digamos assim, para pensão alimentícia, ele se estende muito ou ele é rápido? Em regra, é um processo muito rápido. E a lei de alimentos, ela é super importante porque ela coloca um dispositivo que diz o seguinte: assim que o juiz pega aquele pedido de alimentos daquela criança ou daquelas crianças, ele, naquele momento, a decisão dele já vai ser estipular a pensão alimentícia, de forma que a criança, a mãe ou o pai, né, que detém a guarda da criança, ela já tem ideia do quanto vai receber, e o pai ou a mãe que não detém já sabe o quanto vai ter que pagar. E aí o quanto que vai ser fixado no final vai ser decidido ao longo do processo. Mas os alimentos já ficam fixados desde o início para garantir a subsistência da criança. Muito bem. Plenário da cidade, vamos um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com a doutora Michele Camelo, que é defensora pública da Defensoria da Família. Aguarde um instante só. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz.
Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com a doutora Michele Camelo, ela que é defensora pública da Defensoria da Família. Doutora Michele, a senhora sai daqui, vai para a Defensoria. E como é o seu dia a dia lá, quando a senhora atende as pessoas, como é que se resume? Saindo daqui, vou correndo para a Defensoria de Família, muita gente, né? A gente sabe que as demandas de família são demandas muito comuns. A Defensoria Pública tem um atendimento muito forte na Defensoria, nessa área da família. Vão ter pelo menos 10 pessoas, as audiências também, e boa parte desses atendimentos ou é falando de pensão alimentícia, seja porque ingressou na justiça pedindo a pensão, seja porque já tem uma pensão determinada e não foi pago, ou porque está divorciando e também vai tratar sobre a pensão dos filhos, mas sem dúvida nenhuma, essa atenção material à criança é uma grande demanda, né? Então é o dia de audiência, é o dia de atendimento, né, de acompanhamento de processo e de muita sensibilidade, porque quando a gente está falando de família, na verdade, quando chega uma demanda de alimentos, não vem só a demanda de alimentos, né? Vem também o sofrimento, a dor, né? O sentimento de abandono por parte, né, do genitor, da genitora, que não está, né, satisfazendo essa necessidade da criança. Exatamente. E esse trabalho que a senhora desenvolve e outros lá também, lida com o ressentimento, né? As pessoas estão ali mordidas, machucadas e tal, então isso aí é um agravante, né, no diálogo. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente se prolonga em conciliações, né? Tem que dividir as audiências. Por quê? Porque existe um ressentimento muito grande, uma dor, uma ferida ainda aberta, né? Então, como é que você vai discutir números simplesmente, quando na verdade olha, mas ele estava ali, você disse que ia buscar para jogar basquete, ele ficou o dia inteiro e você não foi buscar. Então, assim, na verdade, é muito mais forte do que isso, né? São histórias de vida que são colocadas ali e muitas vezes a gente tem que tratar de números quando, na verdade, né, a questão é muito maior. Exatamente. É uma situação que resultou, infelizmente, num fracasso, né? Exatamente. Agora, e no caso, assim, quando os avós são acionados, né, para pagar uma pensão que o filho não está pagando ou que a filha não está pagando, como é? Exatamente. Não é o natural. Não é o natural. Né? Que os avós sejam chamados a pagar a pensão alimentícia. Mas em situações em que a falta da criança, do pai ou da mãe para o pagamento, seja porque houve um falecimento, seja porque está doente, ou outro motivo, aí os avós são chamados a pagar essa pensão. A gente fala que é subsidiária, por quê? Porque prioritariamente são dos genitores e também falamos que essa pensão dos avós, ela é somente complementar, de forma que, vamos supor que falte para que aquelas crianças, aqueles adolescentes, né, se tem uma boa subsistência, vamos supor que seja 50% do salário mínimo, que seja necessário cobrar, porque é o que está faltando. Então, na verdade, a pensão vai ser direcionada àquilo. E é interessante também porque é contra todos os avós. Então, eu não posso escolher não entrar contra os meus avós, né? Eu preciso colocar todos os avós para saber... Os paternos e os maternos. Os paternos e os maternos para saber quanto cada um, né, vai poder pagar, né, porque vai ser de acordo com a sua possibilidade, também com a necessidade das crianças, sabendo que é solidária essa obrigação entre os avós. E no caso dos avós, tem a questão de serem idosos, e aí entra outra questão aí, né? Que as pessoas idosas, o que recebem é menos do que recebiam quando trabalhavam, e, enfim, tem o Estatuto do Idoso, né? Uma série de entraves. Exatamente. Aí uma pergunta que pode surgir para quem está nos assistindo. E se o avô ou a avó que é obrigado a pagar a pensão deixar de pagar? Vai ter prisão? Tem. Tem prisão para o avô? Tem prisão. Então, assim, a gente já viu, inclusive na televisão, alguns casos que foram emblemáticos, aquela pessoa de 75, de 80 anos, com mandado de prisão. E aí, né, como é que fica uma situação dessa? Obviamente, é muito difícil que aconteça situações como essa. Até porque, muitas vezes, são pessoas que já são aposentadas, é feito desconto em folha de pagamento. O percentual, ele tem que ser arbitrado de acordo com a possibilidade dos avós. Eu tenho uma situação, por exemplo, que a avó, ela vende pipoca, né, na porta da igreja. Então, assim, o recurso dela é um recurso já muito limitado. Exatamente. Então, assim, a pensão que ela paga é uma pensão também
muito reduzida, né? Não satisfaz os interesses da criança, mas o genitor faleceu e a avó, né, no caso que é ascendente viva por parte dele, foi chamada a contribuir também. E no caso, quando acontece a prisão, né, do pai, ele é preso e daí a dívida cessa, o que acontece? A ação de cumprimento dessa decisão de alimentos, ela fala o seguinte, olha, depois que você entra com o cumprimento, todas as outras parcelas de alimentos que forem se vencendo durante o processo vão incluindo na dívida. A prisão ela é por até 90 dias. Então, aquele genitor ou qualquer devedor de alimentos, né, que diga, não, eu não vou pagar, e tem situações que a pessoa diz, eu não vou pagar porque eu não vou dar o gostinho. Né? Então, por incrível que pareça, existem situações como essa. E aí a pessoa fica lá o tempo todo presa. Quando sai, ela já não pode mais ser presa pela dívida que passou, mas ela pode ser presa pela dívida seguinte. Então, saiu da prisão, continua correndo o processo, né? Ou então entra com uma nova ação e a partir daquela dívida também pode gerar nova prisão. Não vale a pena, acredito eu. Agora, é incrível, né, que existem homens assim que às vezes, como tem que pagar a pensão alimentícia, eles largam o emprego, né, que tem salário e tudo fixo e vão viver de bico só para não dar o gostinho, né, de pagar para a mulher, ex-mulher, né? Exatamente. Que é a pensão alimentícia do filho. Isso aí também é comum ou não? A gente vê situações como essa que são revoltantes para quem tem aquele cuidado diário com criança. Porque geralmente essa questão também é acompanhada de abandono material, de mudança de emprego, de perder a estabilidade do emprego, né, com carteira registrada, para não dar uma pensão melhor, né? A gente vê que também é acompanhada de um abandono afetivo. Então, esse contexto todo é um contexto muito, muito duro, mas também muito frequente. A gente vê situações como essa. E na defensoria, a família, basicamente, esse seria o maior volume de trabalho ou não? As demandas que envolvem alimentos, seja ação de alimentos, seja cumprimento de sentença, seja o divórcio com alimentos, a guarda com alimentos, realmente ela representa a maior quantidade de procura. Juntamente com essa questão da guarda, da convivência, a gente também tem muito divórcio, tem a questão dos idosos, né, ou pessoas com alguma limitação que precisam de uma curatela, também é uma procura muito grande da Defensoria Pública. Mas esse resguardar a criança dentro de uma Defensoria de Família, dentro da atuação das varas de família, é o grande forte, né, até porque é uma necessidade muito grande de proteção da criança. E no caso assim de um que não é casado, assim, não tem documento nenhum e o pai não paga a pensão, quer dizer, isso aí não interfere em nada, né? A justiça vai para cima do mesmo jeito. Exatamente. Então a gente tem a situação do pai que não registrou. A gente entra com a averiguação de paternidade, pedido de alimentos, e aí quando for feito o DNA, outra forma, né, de comprovação da paternidade, aquela pensão alimentícia fica estabelecida e ela retroage à data da comunicação. Então assim, eu não vou registrar porque eu não vou pagar a pensão, ou então eu vou enrolar aqui no processo e só quando a criança tiver 5 anos é que eu vou começar a pagar. Também não vale a pena. Porque a dívida vai ser desde que a pessoa foi comunicada. Né? Por quê? Porque a criança precisa ser amparada materialmente. E como é que a senhora vê assim, quando uma pessoa conhecida, um ex-atleta, pessoa bastante conhecida, acaba indo preso por não pagar a pensão alimentícia, que às vezes as pessoas pensam, não, aquele fulano tinha dinheiro, não sei o que e tal, mas o cara não paga a pensão por não querer pagar a pensão. Isso aí realmente é vexatório, mas também acontece. Também acontece, né? Vez por outra a gente escuta uma pessoa que tem condições financeiras e que não honra com o pagamento da pensão alimentícia porque não quer, né? A gente... birra. Por birra, exatamente. Aí tem um mandado de prisão, é preso no mesmo dia, arruma o dinheiro. Aparece o dinheiro, mas essa questão também da prisão, a gente vê que é muito frequente que depois de sair o mandado de prisão, as partes ficam, vamos dizer assim, procuram a defensoria, ou enfim, quem tem advogado particular, para que resolva logo a questão, porque é preso, né, está ali na delegacia, está, né, junto com os outros presos, é uma situação
que é muito constrangedora, muito delicada, muito forte. E exatamente por isso, porque quando trata da liberdade, como trata da liberdade, foi a forma, né, que o legislador encontrou de falar, não, como é que a gente vai fazer que cumpra essa pensão alimentícia? Então, é com a restrição da liberdade. E nos casos em que a pessoa tem condições de pagar e se nega a pagar, no momento que é preso, como a senhora então acabou de falar, quase que instantaneamente aparece o dinheiro. Aparece. A família se mobiliza, né? Vende um bem, acontece, e o dinheiro costuma aparecer. Muito bem, doutora Michele Camelo, que é defensora pública da Defensoria da Família, eu agradeço pela entrevista e por todos esses esclarecimentos que a senhora prestou aqui a respeito da questão da pensão alimentícia. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.